Bom, buenos dias a todos, bom dia a todos. Meu nome é Francisco Campos. Sempre se disse, a gente dizia, se esse é o chico, imagínense quando chega o grande. Pero agora, depois que o Papa se chama Francisco, eu creio que não vou ser mais, ou seja, é um argentino, então eu creio que vou volver a ser Francisco. É um gosto estar aqui. Eu creio que ressaltar a presença, agradecer a invitação do Hugo Mestre, estar aqui consolidado uma vez mais, que estuvimos muitas vezes, Dr. Medina, que conheci de outros, mas sobretudo rever a Mário Rovere. Eu creio que se nós contamos quantas vezes nós, Mário, falamos de planificação estratégica de recursos humanos de México a Chile, em quase todos os países da América Latina, como se fôssemos apóstolos da pregação, não do Papa, sino que... E dizer um pouco de possíveis lições de políticas de recursos humanos em Brasil. Não queríamos ser o exemplo. Eu creio que o Brasil tem, foi assinalado um pouco isso, um sistema que tem avanços, mas tem muitos problemas, não? Eu creio que se nós tomarmos em termos de decisão, de inversão, em Brasil quizás a saúde seja a metade prioritária do que é na Argentina, tomado por lo que invertimos nós em saúde. Os brasileiros em geral se morrem de envidia de los argentinos que gastam com saúde em termos de presupuesto público e privado o doble do que nós gastamos. Mas eu creio que temos sim algumas experiências a compartilhar, e eu creio que é um pouco isso do positivo dessas possíveis lições. Mário señalou acá as palavras que eu não encontrava de conceito e acto, não? Em português diríamos intenção e gesto. Um pouco quizás a discussão bíblica ou paulina de lo que salva é a fé, ou se são os actos, não? E muita gente quer que a fé salva, outro, São Paulo, que os actos, mas eu creio que boas intenções temos, são necessárias, mas não suficientes. A Constituição brasileira disse que em Brasil há avanços no plano conceptual, frutos de uma pugna política ideológica. É necessário, mas não suficiente para que boas intenções se materializem. Vou citar a vocês dois exemplos da Constituição, o que diz da saúde, e das diretrizes curriculares de los cursos médicos, que quizás eu não tivera nada que acrescentar a isso, lo que hemos hecho puesto no papel, lo que não significa definitivamente que nós não estemos allá ou estamos listos para a tarefa. A Constituição que nós chamamos de cidadã de Brasil diz que a saúde é um direito de todos e um dever do Estado garantizado mediante políticas sociais e econômicas que tendam à redução de risco de enfermidade e outros riscos e ao acesso universal e igualitário às ações e serviços para sua promoção, proteção e recuperação. Isso está como o primeiro artículo de saúde da Constituição. Grande vitória que nós tivemos. Alguns de nós, incluso, que ajudamos a escrever um pouco isso, não? E no artigo 200, que diz que ao Sistema Único de Saúde lhe corresponde, además de outras atribuições em termos da lei, ordenar a formação de recursos humanos no país. Se isso é verdade, nós quizás, ou seja, se as boas intenções hubieran levado al acto, nós quizás estivéssemos lejos do que estamos. E as diretrizes curriculares para os cursos de medicina, que dizem que qual é o perfil profissional do egresado? É um médico com formação general, humanista, crítica e reflexiva, capacitado para actuar guiado por princípios éticos en el proceso de salud e enfermedade em seus diferentes níveis de atenção, com ações de promoção, prevenção e recuperação, reabilitação da saúde na perspectiva de uma assistência social e compromisso com a cidadania como promotor da saúde
integral del ser humano. Bueno, será que no estoy diciendo la mejor escuela médica de Brasil, ni la peor, la del medio, está ahí? Yo creo que, entonces yo creo era un poco esa reflexión de que es importante que hayamos escrito esto en la Constitución, pero hacerlo prevalecer, hacerlo se tornar realidad es la tarea que tenemos todos los días. Voy a poner acá, como académico, 3 reflexiones que yo no voy a probarlas, porque yo creo que necesitaría días, pero si quieren discutir, podemos discutir después. A mi juicio, eso já foi señalado aqui anteriormente, não há reforma possível de saúde que não tome em conta a centralidade que juegan os trabalhadores de saúde. Não há. Ayer eu saí de Brasília e cheguei acá, no avião, o Mário falou de la azafata, praticamente sem nenhuma intervenção humana. Apresentava mi pasaporte, ponia na lectora, abriam as portas, havia poucas azafatas, tudo isso. Cada vez mais, eu creio que por o segundo elemento, o elemento extra técnico do cuidado, mais allá que a simple cura, conlleva a que não substitua facilmente o trabalho humano por máquinas ou inteligência artificial, como passa em outros setores. Há medicina baseada em evidências, digamos, é a inteligência artificial aplicada à saúde. Pero eu creio que o elemento do cuidado, o elemento de interação, de ojo en el ojo, ¿no? Como quizás os confessionários na igreja, que não vai haver confessionários eletrônicos, onde as pessoas declinam seus pecados e a máquina os leve, ¿no? E já estabeleça a penitência que será hecha por el pecado que a pessoa confessou, ¿no? Eu creio que há pouco esse elemento da interação que nós não vamos substituir. E alguns outros elementos que são importantes. O envelhecimento populacional, junto com a proposta de cobertura universal, a variação das possibilidades tecnológicas de intervenção, que são muito mais amplas do que eram no passado. As novas profissões, a redução da simetria da informação. Cada pessoa saca da internet o que do Dr. Google o que queira, né? Hacen com que o déficit de trabalhadores de saúde que há no mundo, que neste momento pode estar ao redor de 4 milhões, se aumente muito no futuro. Nós temos uma crise atual de número de trabalhadores de saúde e essa crise, por supuesto, não vai melhorar, vai empeorar, se nós não tomamos medidas que são necessárias para isso. Creio que há uma agenda nacional e global que cada um de nós laria de uma determinada forma, mas eu vou usar pouco consenso internacional. Algumas pessoas, Hugo estava em Kampala na reunião do primeiro Fórum Global de Recursos Humanos. Eu creio que quase todas as reflexões que nós hicimos, não, sobre recursos humanos, estando muitos de nós, Mário, no PS tanto tempo, não, e a renda dos países, a renda dos estados, a renda global de recursos humanos, eu creio que han chegado a Agenda for Global Action, que ha sido sacada da reunião de Kampala, chega a 5 pontos que são mais ou menos o que nós de Brasil chamaríamos samba de uma nota só. Não? Ou seja, que nós vamos recriando isto, mas eu creio que não são definitivamente solucionados. Condução de liderazgo global e nacional, ou seja, nós em Brasil haríamos a reflexão. A forma, às vezes, amadora, às vezes pouco profissional, com que a gestão de recursos humanos é levada adelante. Quem é que seleciona o secretário municipal de recursos humanos? Eu creio que a questão de leadership, de liderazgo de tudo isso, é uma coisa extremadamente importante. Segundo, foi falado acá também, sistemas de informação baseados em evidência. Quantos médicos há? Nós sabemos que há países que não sabem quantos médicos têm, outros sabem. Há uma anedota que nós chegamos a Dominicana há
30 años, tenía un sistema bueno de registro de médicos, desde que llegó Colón. ¿No? Un libro, que la persona podía ir a 1, 2, 3, 4, ¿no? O sea, no es eso que estamos hablando, es la forma dinámica que podemos interpretar los datos para que las decisiones sean tomadas correctamente. El tercer punto de la agenda de acción global es incremento de la educación de personal sanitario. Cuarto, retención y distribución. Quinto, que puede ser que para algunos países, para nosotros en Brasil quizás no sea tan importante por la cuestión del aislamiento idiomático, pero las migraciones, que la agenda global pone migraciones internacionales, pero que para nosotros las migraciones internas son quizás muy importantes, en un caso como Brasil, donde se forma una persona en un estado pobre que va al estado rico, o sea que el hecho que haya muchos enfermeros de Filipinas en Europa, o que haya muchos médicos es un axioma de recursos humanos que dice: hay más médicos de Malawi en Manchester que en Malawi, es verdad, ¿no? Es probable que haya más médicos acreanos del estado de Acre en Brasil, en São Paulo, que en el estado de Acre. Es la misma cosa. Yo creo que acá también yo tendría ejemplos similares. Y la cuestión de las inversiones financieras necesarias absolutamente para que la fuerza trabaje. Esa es la agenda global. Y voy a dar a ustedes 2 ejemplos acá de temas. Quizás podríamos hablar horas sobre uno u otro seminario de 2 semanas, ¿no? Pero voy a tomar retención y distribución, si estoy hablando de las experiencias de Brasil, que es el ejemplo del programa Mais Médicos en Brasil, que no es un programa que se restringe a importación de profesionales como la imprensa de Brasil, que es fuertemente contra el gobierno, ha dicho, pero que es un programa, que es una ley que se aprueba en el Congreso, donde reformas educativas con el objetivo de incrementar la formación de 12.000 a 18.000 egresados en los próximos 3-4 años, de forma a llevar la relación médico-habitante de 1.9 a 2.4. Alguna persona dijo que la provincia de Buenos Aires tiene 300, 1 para 300. No, entonces usted dijo, yo creo que nosotros estamos tratando de sacar del 1.9 extremamente mal distribuido que tenemos en Brasil en ese momento para 2.4, que es una cosa similar a algunos sistemas europeos. El segundo punto de la agenda de más médicos es la creación de nuevas escuelas y residencias médicas en regiones antes carentes. Sabemos, y una discusión que ustedes tienen acá muy fuerte, que el elemento de retención por la residencia quizás sea un elemento más importante que la misma formación de la escuela, porque la persona migra o no migra. Yo creo que esos estudios migratorios, estamos con buenos estudios en Brasil sobre cuál es lo que hace que la persona se quede en una determinada municipalidad. Y la tercera, que es lo que nosotros recibimos críticas muy fuertes de toda la corporación en Brasil, que es la provisión emergencial, que es hecha primero a profesionales nacionales, segundo, si no hay nacionales, se llama de países que no tengan carencia. Nos llamamos de Bolivia, nos llamamos de Perú, nos llamamos de países que tengan. Hay argentinos, hay portugueses, hay españoles. Si los brasileños no quieren ir a esos locales. Y después la corporación médica dice que no, solo mira a los terceros, que es un acuerdo internacional a través de OPS con el gobierno cubano, que es la única cosa que permitió que los equipos de salud familiar en Brasil, que nosotros nunca, yo estuve en la gestión por muchos años, nunca hicimos pasar de 32.000, llegaron ahora a cerca de 40.000, que es más o menos lo que cubre casi la totalidad de la población brasileña. Entonces, estoy dando el ejemplo de fijación, retención profesional, y yo creo que esto hizo, ese mapa, yo creo que es interesante. Esto acá es el mapa de trazos baja y moderada escasez profesional en Brasil. Ese era el mapa de la escasez profesional en Brasil, o sea, escasez alta es lo que está con rojo, escasez baja en verde,
Ou seja, o importante que está ser quase todos os municípios em los quais Brasil tem 5.500 municipalidades. Quase todos os municípios onde havia escassez, finalmente, depois desses acordos, desse programa de retenção, que é o programa Mais Médicos para o Brasil, praticamente ou seja, uno pode pensar esse município acá, que é um município mais grande que Bélgica, pero quizás tenha 3, 4 mil habitantes. Então, não é uma... Ou seja, são áreas físicas importantes, pero não em termos de população. Ou seja, eu creio que esse é um exemplo claro de uma política que hace com que localidades do interior do país, que nunca tinham acesso ao médico, lo tenham, e foi muito difícil a luta no Congresso Nacional com a corporação profissional para que pudesse, por exemplo, bueno, está aberto aos brasileiros, e cambiou. Este ano, de las 14.000 cupos abertos, os brasileiros ocuparam 13.000. O ano passado, de los 14.000, ocuparam menos de 1.000. Ou seja, definitivamente, isso será um programa que ocupará brasileiros muito mais que estrangeiros de aqui na Irlanda. Bueno, eu havia dado o exemplo a vocês de retenção e distribuição. Foi um pouco ao incremento da educação do personal sanitário, que é um ponto da agenda global, nacional, não? Em termos do Brasil, nós tentamos fazer incrementar a enseñanza técnica através de 35 escolas técnicas do Sistema Único de Saúde, fazer um programa de incentivos ao câmbio curricular de las escolas que nós temos, que são muitas. Brasil hoje é o segundo país do mundo em termos de número de escolas médicas, que nesse momento tem 265, entre 260 e 270 escolas. Redefinição da residência de acordo às necessidades, incluindo a universalização da educação básica, ou seja, a lógica do estabelecimento da residência não era uma lógica da necessidade, sino que de las corporações profissionais que determinam quais são as oportunidades de residência que serão oferecidas. Houve um programa importante que eu tenho o orgulho de ser a pessoa que quizás mais haya impulsionado isso em Brasil, que foi a Telesaúde. Telesaúde como segunda, quer dizer, como primeiro componente assistencial, de fazer com que a questão seja resuelta em cidades pequenas do interior, mas também como educação, como segunda opinião formativa para os profissionais. E nesse momento há aproximadamente 3.500 pontos de unidades remotas de saúde que têm acesso ao programa de telesaúde do governo federal. E o governo federal comprou também para todos os profissionais do Brasil o acesso gratuito ao portal de medicina baseada em evidências. Ou seja, quizás o acesso não seja bueno porque é inglês e tudo isso, pero, ou seja, o médico que trabalha para o Sistema Único de Saúde do Brasil não necessita pagar sua conta de acesso ao portal de medicina baseada em evidências, que eu creio que é um pouco a questão da educação que essa gente pode ter. E o último exemplo é a Universidade Aberta de SUS, que é o que eu tenho o honor de dirigir. Vou tratar só um pouquinho de incentivos a câmbio curricular, porque estamos em uma escola, estamos no hospital escola, estamos... Nós trabalhamos em Brasil, e depois vou dar outro exemplo, que é a Universidade Aberta, e espero que não passe o tempo. Nós trabalhamos, nós não inventamos isso. Todos que trabalham em recursos humanos estão fazendo isso há décadas. OPS, isso, o exame, análise prospectiva da educação médica, todos conhecemos isso, pero o que nós caracterizamos em Brasil foi que identificamos 3 ejes: um eje de práticas, de cenários de prática, um eje de modelo teórico e um modelo de pedagógico. Eu me olvidei de poner isso aqui. E nós identificamos que, em geral, as escolas de Brasil têm práticas restritas ao hospital universitário. A maioria das escolas trabalha com a concepção de saúde basada em enfermidades raras, que são as que dão prestígio, as que são...
E a maioria das escolas trabalha em um método de enseñança que são classes magistrales, muito tradicional. Então, nós outros pensamos no exemplo que fora como se fosse um semáforo. Não? Um semáforo, ou seja, que, pensando, bueno, además dessa posição, podemos ter, además de uma luz roja, podemos ter uma luz amarela. Que significa sair das práticas restritas ao hospital universitário para práticas no hospital universitário também e centros de saúde da escola. Já é uma descentralização para centros ambulatórios que estão mais... Não? Que concepção poderia ser essa saúde basada em enfermidades mais prevalentes, que a gente pode saber que são as prevalentes, e que se pode introduzir algumas inovações, pequenas inovações metodológicas, por exemplo, o PBL. Pero pensamos também que poderia haver ou seja, no modelo do semáforo, poderia haver, se habla semáforo, não é? Luz, traffic light, não sei. Poderia haver também uma luz verde, não? Que seria práticas em la rede de serviços na comunidade, que em relação ao modelo poderia ser o conceito ampliado da saúde, não? As determinantes sociais e hoje a saúde em todas as políticas, e que o estudante pueda construir criticamente seu próprio conhecimento. O Ministério de Saúde não determina o que fazem as universidades porque são autônomas por la Constituição. Pero o que o Ministério da Saúde começou a fazer foi fazer um programa de incentivos a que as escolas pudieran tomar uma plata adicional do Ministério da Saúde, por exemplo, para transportá-la, porque é distinto o estudante ir a um hospital universitário, que em geral está no centro da cidade, ou ir a unidades periféricas, a internados rurais e a outros sítios onde, ou seja, que o Ministério da Saúde pudesse, com sua plata de saúde, incentivar a que o conjunto das escolas e faculdades que pudieran, por sua vontade, ou seja, não há obrigação, não se pode o Ministério da Saúde determinar que se cambie o currículo das escolas, mas pode incentivar. E certamente hará um profissional que esteja mais volcado, mais atento à questão da atenção básica, mais atento à saúde familiar, que é o nosso modelo, que é o que se fazia antes. E vou dar a vocês, bueno, anterior. Nesse momento, nas 600 escolas, entre medicina e medicina cento e poucas, são escolas que procuraram no Ministério da Saúde em busca destes incentivos para que pudieran cambiar seus programas curriculares. Estabelecemos uma coisa também, que é o programa de educação tutorial em saúde, que o Ministério da Saúde paga becas a que se formem triângulos: docente, profissional de serviço, estudante. Que nós sabemos que o sistema meritocrático que tem na Universidade Brasileira hoje, poderia nos falar uma semana sobre isso, não? Hace com que, por exemplo, um profissional de atenção primária de saúde muito dificilmente seja uma pessoa que tenha uma valorização em termos acadêmicos, porque esse tipo não publica papers em periódicos da primeira linha. Então, ou seja, que não há como quebrar esse ciclo, porque o estudante não tem role models que sejam profissionais de atenção primária, no qual ele se mire e pense que um dia ele terá orgulho de ser uma pessoa de atenção primária como essas pessoas são. Então, eu creio que quebrar um pouco isso, ou seja, fazer com que as escolas, faculdades recebam recursos, que são recursos do Ministério da Saúde, para cambiar seus currículos, seria uma coisa essencial. Muita gente dizia a nós, bueno, vocês estão isso é um despilfarro de recursos públicos, porque recursos de saúde tem que comprar penicilina, aspirina, soro, não sei o que. Bueno, pode ser que isso economize, que daqui a 10 anos a gente pida menos exames desnecessários, pueda ser menos prescrição de medicamentos. Ou seja, eu posso não ter inversões solamente en el cortísimo plazo, pero sino que los cambios educacionales
harán, por ejemplo, con que yo pueda reclutar gente para atención primaria que no está disponible en ese momento. Toda la gente quisiera mucho ir a los hospitales, porque es el modelo, es la persona que vieron, la persona que tiene como referencia, que tiene como... ¿no? Y voy entonces a entrar en el segundo ejemplo, que es la Universidad Abierta del Sistema Único de Salud. ¿Qué es esto? Un decreto presidencial de 2010 estabelece el Sistema Universidad Abierta del SUS, del Sistema Único de Salud de Brasil. En ese momento nosotros somos un consorcio de 35 universidades públicas que se disponen a ofrecer educación a distancia de forma compartida. Si nosotros pensamos que tradicionalmente la perspectiva de la escuela médica, y digo, la misma cosa será de enfermería, será de odontología, será de nutrición, es que nosotros tenemos un compromiso con la persona de 5 años. Passados esses 5 anos, nós não temos nenhuma responsabilidade adicional. Ou seja, em Brasil, demograficamente, hoje a pessoa passa 6 anos em uma escola médica e depois passa 35 anos praticando e servindo, se através do sistema privado, se através do público, servindo ao Sistema Único de Saúde, em los quais não têm nenhuma, ou não tinha nenhum acesso à informação que pudesse ser de interesse, ou pelo menos pouco sesgada em termos de interesses. Por suerte, o dia que nós lançamos a Universidade Aberta do Sistema Único de Saúde, um dos principais periódicos de Brasil, que é a Folha de São Paulo, publicou uma encuesta que não foi encomendada por nós, sino que por o Conselho Federal de Medicina e por o Conselho Estadual de Medicina de São Paulo, que dizia que o principal acesso à educação médica continuada de los profissionais de saúde era, pasmem ustedes, a visita de los representantes de las companhias farmacêuticas. Ou seja, se o acesso da pessoa é principalmente por isso, evidentemente isso está extremamente sesgado, não ou seja, a pessoa não tinha nenhum acesso formal a sistemas de educação permanente que pudieran ser confiáveis em termos de lo que nós preocupamos com muita pureza em los 6 anos iniciais. E depois, o que passa? Se entregou o diploma, se graduou, nunca mais tem a responsabilidade com essas pessoas. Então, a UNASUS é nesse momento 35 universidades brasileiras que estão cooperando com o Ministério da Saúde para produzir um acervo de recursos educacionais em saúde, todos eles públicos. Ou seja, se o sistema público contrata um determinado material, ele copyright, como é em espanhol, a propriedade intelectual desse material é cedida ao Ministério da Saúde, ou seja, a universidade não retém a propriedade intelectual da produção, porque já foi paga por recurso público. Devemos ter nesse momento alguma coisa como 900 recursos educacionais uploaded para a base que temos do acervo da área virtual de aprendizagem. Foi muito difícil discutir com as universidades, porque cada uma delas tinha uma plataforma de educação à distância e todos tinham absoluta certeza que a sua era a melhor. Não? Para que nós chegarmos a um acordo de usar Moodle, porque é intercambiável, foi uma... Pero não foi... E a discussão de los direitos autorais, de los artículos, de las produções, é uma coisa realmente bastante complicada. E o terceiro ponto da Universidade Aberta, que é uma plataforma, um sistema de informação de todos os trabalhadores que prestam serviços ao sistema de saúde do Brasil. Temos nesse momento em nossa base 3 milhões de registros. Então, se querem sacar agora, por exemplo, quantos cardiólogos há em Acre, nós podemos, em la base de dados, sacar isso trabalhando para o sistema público. Ou seja,
hace una cosa distinta porque la tendencia del MOOCs, hoy del Mass Massive Online, los cursos que son, es que tengan un numerador, pero no tengan un denominador. O sea, no saben a cuánta gente quieren, cuál es el blanco que tiene para... Yo creo que tener la base de datos de cuáles son los trabajadores de salud, y por lo tanto, por ejemplo, cualquier persona hoy puede, ustedes pueden ahora entrar en la plataforma, si ya prestaron servicio al sistema de salud de Brasil, pueden hacer un curso ahora y sacar su certificado. Yo voy a firmar, entonces hay responsabilidad en esto. En algunas, de aquí a una semana o dos, con esto. O sea, nosotros sabemos quiénes son los trabajadores. La semana pasada firmamos una cooperación de Fiocruz, es donde estamos nosotros, con el Instituto Nacional de Educación, de Pesquisas Educacionales en Brasil, y a partir de dentro de 1 o 2 meses, todos los estudiantes de pré-grado de Brasil estarán también en esta base. O sea, nosotros tendremos no solamente los profesionales que trabajan para el sistema de salud, pero también los estudiantes. Lo que pasaba, por ejemplo, el médico que está en la guardia de ese hospital, entra, muchos de esos sistemas son accesibles por tablet, por Android o iOS o por todo eso. Él entra y hace y tiene su certificado. El residente, el interno que está a su lado, por no ser un profesional graduado, no tenía ese acceso. O sea, a partir de ahora, a partir de dentro de 2 o 3 meses, tendremos también la base de todos los estudiantes que están en todos los cursos de pregrado en Brasil, cargados acá también. Debe aumentar 1 o 2 millones de personas. ¿Cuáles son los temas que ofrecemos? Solo para dar ejemplos, no son todos, ¿no? Especializaciones que en Brasil son bien definidas, son cursos de más de 360 horas, oferecidos por las universidades que dan diploma. Aí, atenção básica é o principal, assistência farmacêutica, saúde ambiental, atenção ambiental. Os que estão a sul são as especializações, as principais especializações que nós oferecemos neste momento. Por la legislação em Brasil, especialização tem que ter por lo menos um momento presencial. Em geral, o momento presencial são o que se chama TCC, trabalho de conclusão de curso, que se hace. É incrível que, por exemplo, a universidade, não sei se vocês sabem, onde é Pelotas é quase na divisa de Uruguai, supervisiona a gente de Roraima, que é, ou seja, os docentes de Pelotas vão a Roraima uma vez, por lo menos, onde há o sistema de TCC. Pero todo o demás funciona através de educação à distância, por internet, unas utilizando as produções das outras, melhorando e dando acesso interfederativo. É um arreglo interfederativo de unas acesso a las demás. Isso que eu queria aqui. Muchachos, só para que se vocês querem, não vou entrar, mas acá estão os cursos. Só queria, se puder, fazer esse clique. Desculpe, só um minuto. E os demais são cursos abertos, cursos livres, o que chamamos de calificação, né? Equidade, indígenas, LGBT, campesinos. Esse curso de LGBT foi oferecido há um mês. É uma política de equidade aprovada no Conselho Nacional de Saúde da população LGBT. Em uma semana havia 3.000 pessoas matriculadas. Ou seja, que é pouco com a alavancagem que o movimento social faz, não? Mas também um conjunto de doenças infecciosas, tuberculose, lepra, HPV, dengue, HIV, influenza, saúde mental, morrer ninhos. Você pode, carrega, se está disponível. Se não, seguimos. Acá está, online, estou acessando agora online nesse momento, acá estão à esquerda os cursos que estamos oferecendo.
por ejemplo, no voy a entrar en ninguno, pero son la persona entra, da su número en el Cadastro Nacional de Profesionales de Salud, se hace este curso y puede ser que dentro, por ejemplo, de una semana tenga su certificado. Entonces hay 50 cursos que están en oferta, desde temas técnicos: hemograma, anemia y linfadenopatía, influenza, políticas de salud, LGBT, prevención y manejo de pacientes. En general, las políticas federales necesitan que haya un curso que las apoye. Por ejemplo, el programa del gobierno de la presidenta Dilma tiene una cosa que se llama, un programa federal que se llama Viver Sin Limites. A esto corresponde una SUS en un programa para atender a los discapacitados. O sea, que el programa federal tiene un correspondiente... Podemos ver lá? Estou finalizando. Isso eu queria dar a vocês um pouco a ideia da capilaridade de uma iniciativa como essa. Em especialização, nós temos 51 mil, isso era 11, 15, 3 dias atrás, pode haver um pouco mais, um pouco menos hoje. Em 27 estados, eu disse que há 5.500 municípios, ou seja, 90% das municipalidades brasileiras têm alunos aqui por la densidade. Os municípios que estão em azul obscuro são os que têm, por exemplo, mais de 61 profissionais matriculados. Ou seja, isso acá chamamos a cabeça del perro, porque parece não perro, que é fronteira Brasil, Venezuela e Colômbia. Há alunos. A cabeça do cachorro é um sítio onde não havia nenhum acesso da gente a oportunidades educacionais no passado. Vocês miram que, por exemplo, claro que há concentrações em São Paulo, na região de Porto Alegre, nordeste do Brasil, são os sítios onde há mais matrículas. Então, 51 mil especializações. Se tomamos os cursos abertos, cursos livres, 141 mil matrículas nesse momento. Isso é mais que muitas universidades brasileiras nesse momento. Ou seja, são números, eu creio que expressivos. Não? 4.600 municipalidades. São as universidades, o primeiro grupo, que era um grupo pequeno que participava das atividades, e nesse momento muitas na Amazônia, Rondônia, Pará, ou seja, são as 35 universidades, a maioria delas federais, que são universidades que participam da rede, mais uma rede, não é? De universidades que estão de acordo com isso, estão de acordo de produzir material cujos direitos autorais não sejam retenidos por a instituição que los hizo e queiram cooperar com. Isso aqui, vou dar a vocês um exemplo de HPV. O Ministério da Saúde lançou a vacinação anti-HPV no calendário público. Não tinha, os médicos da rede, enfermeiros, não sabiam de HPV. Nós outros tivemos que fazer uma capacitação. Esse é um pouco para dar a vocês a noção da capilaridade, ou seja, o que passar nesses dias em termos de números, que é, por supuesto, bastante distinto se forem atividades presenciais. Eu ensinei esses lá no Instituto of Medicine em Washington, e a gente disse, mas está equivocado porque há um ponto aqui. E não sabem que o Brasil tem uma isla que se chama Fernando, ou seja, que uma pessoa em Fernando de Noronha, o mapa detecta que essa pessoa ou seja, não é um equívoco do mapa. Mas vocês percebem, a cidade de São Paulo tem Rio, Recife, Salvador, não? A cidade mais linda do Brasil, Belo Horizonte, e todas essas, não? Estão ou seja, é um pouco para dar a dinâmica, ou seja, a capilaridade que pode, em uma semana, ter 3.000 pessoas. E uma coisa importante, porque o Brasil tem um problema sério com
la margen izquierda del río Amazonas tiene dificultad seria de internet porque nadie sabe por qué. Hay cables ópticos que pasan océanos, pero el Amazonas no hay como. Entonces, o sea, parece que por la cuestión de la velocidad de las aguas, no sé qué, o sea, el acceso en la margen izquierda del Amazonas es por cable óptico extremadamente difícil. Entonces se hace por satélite. Y entonces, por eso incluso a maioria desses cursos nesses momentos estamos oferecendo online e offline. Offline, o médico quando chega para o programa de provimento recebe um tablet que vem emprenhado com os cursos que nós temos. Ele vai haciendo os cursos e no momento que seu tablet conecta a la internet, ele hace ou seja, o que significa um trabalho triplo, porque uno tem que preparar para Windows, para Android e para iOS. Cada dos cursos, as pantalhas são distintas, ou seja, a gente que entende tecnicamente sabe a complicação que é preparar um curso mais do que uma só plataforma. Para dar a vocês só este exemplo. E finalmente, quais são as dificuldades e obstáculos que nós vemos agora com a política general de recursos humanos? Eu creio que nós hicimos muito essa reflexão. Ou seja, um medicamento, o ministro vai, busca em outro país, saca uma foto, a prensa lo publica. Eu creio que ele de fase temporal entre a siembra das coisas que pensamos em recursos humanos e a cosecha, a maturação, é ampla e passa aos términos de governo. Então, se eu decido implementar uma escola médica, eu só vou ter resultados daqui a, ou seja, muito provavelmente não no término do governo. Então, por que fazer inversões que vão ser cosechadas por outra pessoa que está muito adelante? Eu creio que quizás esse seja, se eu for resumir, dificuldade de minha vida, me divã psicoanalítico, eu diria, é essa coisa, ou seja, que nós não convencemos pessoas de fazerem cambios que são cambios que frutifiquem dentro de um largo prazo. E todos os cambios que nós fazemos em recursos humanos não dão resultados imediatos. Eu creio que essa é uma coisa muito importante. Segunda coisa que eu dizia, das intenções, al acto é extremamente distinto. Resistência das instituições acadêmicas. Quando eu hice meu concurso para professor titular de uma universidade, essa citação era que um grande amigo de alguns de nós aqui, Zé Roberto Ferreira Cia, e eu tentei buscar essa informação na internet e pensei que era Zé Roberto dizia que é de Rocher, que havia citado isso, dizia: é mais fácil cambiar um cemitério que uma faculdade de medicina. Isso nós ouvimos Ferreira falar isso anos e anos e anos. E eu busquei na internet e disse que é do Rocher, Franklin Delano Roosevelt, Mark Twain. Ou seja, não sou eu, Francisco Campos, que estou dizendo que é mais fácil cambiar um cemitério que uma faculdade de medicina. Aí uma pergunta, então você é louco porque há 40 anos está tentando cambiar, pensa que é mais difícil que os cemitérios e siga nesta. Por que não cambia de negócio, não acha que não pode ser? É porque nós outros queremos que essa de alguma forma é possível. É muito difícil, mas é possível. E uma pessoa que trabalha comigo, que trabalha no OPS também, que chama Luiz Carlos Lobo, essa citação não é original dele, mas eu creio que é importante, que temos escolas do século XIX, formando alunos do século XX que atuarão no século XXI. Muita gente, ele sintetizou uma afirmação que eu creio que é uma afirmação que nós temos que pensar. Ou seja, quando nós pensamos em nosso ideário, nossa cabeça, em minha cabeça, se uma pessoa fala escola médica, eu penso que é um edifício de 10 pisos localizado na Avenida Alfredo Balena, em Belo Horizonte, na qual uno entra, huele a formol, porque há muitos cadáveres sobre mesas de mármore. Ou seja, nós, de alguma forma, repetimos, ou seja, a repetição do modelo, eu creio que não vou entrar aqui
en la cuestión de la reproducción, ¿no? Como muchos autores hicieron, pero nosotros seguimos teniendo, aún las personas que tienen visiones mucho avanzadas, de alguna forma sigue en nuestra cabeza que es una escuela médica. Un amigo de nosotros, Hugo, estuvo en ese evento. Não Marques, um reitor da Universidade do Sul de Bahia, em Brasília, discutiu um pouco essa história de que uma universidade sem portas, sem muros, sem... Não sei, e para nós é difícil. Uma escola médica é um edifício que huele, formado, que tem... Ou seja, seguimos repetindo esse modelo em nossa concepção. E o último que eu creio que nós discutimos bastante acá, que é a defesa corporativa de campos de conhecimento e territorialidades por partes de associações. É extremadamente difícil isso. Não? Ou seja, é como se fuera... Em Brasil, a discussão, por exemplo, de lo que se chama a Lei del Ato Médico, é uma lei que foi aprovada no Congresso que define quais são as atribuições. E poderia dar, quizás, 200 ejemplos. Pero la acuidad visual, tener que ser medida por un oftalmólogo con 6 años de medicina más 3 de residencia, es una cosa que de hecho, o sea, ellos, o muchos de ellos, prefieren que en compromiso con la calidad, muchos se quedan ciegos sin ver nada, que las personas puedan ser examinados por profissionais que poderiam fazer uma determinação de cuidado visual. Eu não estou fazendo uma acusação, estou dizendo, e tampouco estou dizendo que as pessoas fazem isso porque são malas, porque querem as pessoas cegas. Nadie quer gente cega. Mas a gente pensa que o compromisso da qualidade é mais importante que... E qualidade, entre comillas, porque nós sabemos o que é isso, não tem problema. Eu creio que muito se isso, muito se vem nascendo, mas muito mais é que fazer para dar consequência a essas boas propostas. Que nós outros podamos transformar, não? Esta fé que temos em obras, não? E assim conseguir a salvação. Essa é a apresentação. Como? Sim. No, yo solo, con mucho gusto, si algunos de ustedes quieren, era solo dar un sitio de Bueno, si les parece, bueno, hola, bueno, igual ¿se puede? Hola. Bueno, si les parece podemos abrir el debate, porque sin duda las palabras del doctor hace que, como hoy decía, no reflexionemos. Me van pidiendo la palabra y les acerco el grabador. Bueno, en el rol de periodista me puse. Ahora lo... Bueno, que está muy fuerte. No, yo, digamos, lo que quería, porque un poco me habían invitado a hacer algún comentario alrededor de la presentación de Chico, es nada más que colocar quizá algunos elementos imprescindibles de conocimiento del sistema de salud de Brasil para dimensionar también el tamaño de lo que estamos hablando. O sea, los mapas parecen chiquitos, pero estamos hablando de la mitad de Sudamérica, digamos. La cantidad de municipios es realmente apabullante. El sistema único de salud de Brasil, quizá importa, no todos conocen, que la última fase del sistema único de salud fue la municipalización de la salud. Igual que ha pasado en otras ocasiones, me parece que la gobernanza, digamos, tanto de la municipalización como del sistema que podríamos llamar, digamos, del sistema de atención básica, donde Brasil ha hecho un salto gigantesco, generando equipos básicos de salud que están trabajando, digamos, directamente vinculados con la familia y responsabilidad, digamos, atrás de cada familia. Hay que pensar eso nuevamente
no experiencia piloto, sino experiencia de gran alcance en todo el territorio nacional. Entonces esas gráficas que ustedes estuvieron viendo, digamos, significan no solo el tema de la transmisión de conocimiento, me parece a mí, por ahí es casi una pregunta, digamos, para Chico, por lo menos una hipótesis, que yo creo que además este sistema educativo forma parte de la gobernanza del propio sector salud de Brasil, porque de alguna manera tendríamos, de lo contrario tendríamos, digamos, 30.000, 40.000 patrullas extraviadas, digamos, en todo el territorio, haciendo más o menos lo que quisieran, digamos, y una buena parte de lo que le da argamasa, de lo que lo articula, digamos, lo que en muchos casos significa, digamos, que el sistema siga siendo único, tiene que ver, digamos, con el sistema educativo. No solo porque también me parece que la otra gigantesca herramienta, masiva herramienta de Brasil, son los sistemas de pactuación, digamos, por lo cual los municipios no hacen lo que quieren, sino acuerdan, digamos, para ser parte del Sistema Único de Salud y arman, digamos, esta especie de poner dinero junto con el gobierno federal y el gobierno estadual para que ese fondo que constituye el Sistema Único de Salud se movilice en el sentido de las políticas nacionales de salud. Yo menciono esto naturalmente por el contraste a veces con estas municipalizaciones por default que hemos tenido en la Argentina, donde algunos municipios en algunas provincias han sentido algo así como, bueno, arréglese como pueda, digamos, por parte de los municipios. Digamos, yo creo que la provincia de Buenos Aires en ese sentido, digamos, ha hecho un esfuerzo muy grande, tiene distintos sistemas de coparticipación, distintos sistemas tratando de generar esa gobernanza. Pero me parece que una herramienta como la que planteó Chico en relación al UNASUS le agrega un elemento de gobernanza, digamos, al sistema, a un sistema tan municipalizado como el de la provincia de Buenos Aires. Quizá se me ocurre a mí nada más que colocar estos puntos por si de alguna manera digamos, aumenta la posibilidad de esto que planteaba Chico al principio, de si hay lecciones, digamos, de esta experiencia. Uno dice, bueno, me enriquecí con una experiencia que sé que en otro lado pasa, pero la pregunta fundamental es si resulta pertinente, digamos, aumentar la gobernanza por la vía de la educación en sistemas que tienen muchos actores, digamos. Bueno, Mário, yo creo que tú conoces casi también el sistema brasileño cuanto yo conozco. Yo creo que o sea, no se puede hablar de todo, pero yo creo que esa cuestión del pacto tripartite en Brasil, que donde se asientan a cada mes en una mesa triangular, de un lado la federación, de otro lado los estados, de otro lado los municipios, y pactúan un poco incluso esa cuestión de la coparticipación, ¿no? Porque por ley los municipios tienen que poner 15% de su presupuesto en salud, los estados 12% y la Unión una cantidad que es pequeña, todavía pequeña. Pero es, por ejemplo, la vacuna HPV es pactuada en la tripartita, o sea, va a ser una vacuna, y por eso hay que tener un elemento educativo que acompañe esa acción. Y yo creo que lo demás también, o sea, está claro que si no hubiera un elemento de incentivo del gobierno federal, por ejemplo, a la que la estrategia de salud familiar fuera adoptada por los municipios, es probable que cada municipio hubiera tomado su camino. Pero, o sea, que en esta mesa tripartita los gestores dicen, el mejor es que haya cobertura de tal forma que no sea medicina de familia, sino que salud familiar con un concepto multiprofesional, que hayan los núcleos de apoyo a salud familiar con especialistas, uno para cada 6 equipos, que de esto se haya un sistema de urgencia y emergencia. Eso es, o sea, ese factor de pactuación de esto en una mesa tripartita, yo creo que es una cosa muy importante. Claro que los gestores municipales reclamarían que el gobierno federal tiene mucho poder en esa mesa, porque como él pone la plata, él de alguna forma induce las políticas por los demás. Pero la tendencia que hubo durante el tiempo que yo participé del gobierno incluso era de aumentar
la discrecionalidad que los municipios tenían, porque lo que pasaba a los recursos era el siguiente, había como más de 200 elementos específicos. Si uno implementa el sistema de vacuna, le da tanto más, el sistema de salud familiar tanto más, el sistema de haber una cosa de solamente algunos pocos pactos, los pactos, y dejar la responsabilidad de los secretarios municipales y estaduales que conduzcan las políticas, pero de acuerdo con la negociación. Pero todavía, yo creo que va a haber una crisis fuerte en Brasil, la cuestión de, eso pasó el final de semana, la discusión de financiamiento. El sistema no soporta la subfinanciación que tiene, y lo que va a pasar es que cada vez más, es una paradoja aquí en Brasil, porque si 30 millones de personas fueron sacadas de la pobreza, por increíble que sea eso, las personas que llegan a la nueva clase media, uno de sus anhelos, sus sueños es tener un plan privado de salud. O sea, una baja confianza, a pesar de que todos sepan que los planes de salud, los peores, son peores que el SUS, pero la gente tiene, o sea, de la misma forma que quiere tener un auto, que hace parte del ideario de consumo, quizás esa sea una de las paradojas que nosotros tengamos hoy día. Lo que hace con que en ese momento los 30% de la población brasileira que usa planos de salud no los usa para promoción, no los usa para alta complejidad, porque los planes en general, lo que es alta complejidad lo empujan al público. Pero la gente piensa que es una cosa salvadora. Es un problema grave que tenemos. Si no se resuelve el problema, o sea, si el sueño argentino, brasileiro, de tener $1.700 por habitante año con salud, si no se realiza, yo creo que nosotros tendremos serios problemas. ¿Sí? ¿Alguien quiere hacer alguna pregunta? Entiendo, doctor, que todos estos planes que usted presentó están dirigidos a médicos y a enfermería o a quienes más. Pregunto esto porque cuando uno habla de recursos humanos en salud, siempre tengo la sensación de que nos olvidamos de una parte muy importante, que es el resto de las personas que trabajan en el sistema, ¿no? Por ejemplo, yo doy el ejemplo de atención domiciliaria, que es todo el equipo. O sea, hay determinadas competencias, el manejo clínico de la dengue es para médicos, pero atención domiciliaria es para todos los profesionales. Hay muchas competencias, o sea, la competencia de una SUS en ese momento está básicamente en el personal de nivel superior. O sea, en ese momento no toma la cuestión de los niveles técnicos, pero como invitados o las personas pueden participar. O sea, ¿puede acceder un agente sanitario o un promotor de salud a esos cursos? ¿Ellos están empadronados también? Es probable que esa persona, lo que nos va a pasar es tener una certificación de que es capaz de manejo clínico de la dengue, porque eso es por la ley, es una especificidad de los médicos. Pero atención domiciliaria sí puede. Una pregunta más. ¿Cómo materializaron ustedes o cuál fue la experiencia de la inversión en la fuerza de trabajo, esa inversión adicional que usted comentó? No, yo creo que se invierte todavía muy poco. O sea, yo creo que en eso no tenemos mucha... Aquilo es la agenda global, que hay necesariamente que invertir más en recursos humanos y pagar mejor a la fuerza de trabajo, calificar mejor, y eso no hay duda. Pero yo creo que la experiencia, yo creo que tenemos que reflexionar sobre los malos y los buenos puntos. Yo creo que en Brasil todavía, yo creo que un poco pasa acá también, o sea, en la competición los que consiguen se organizar mejor, imponer mejor, o sea, en la cuestión de los... Tú tomas, por ejemplo, la cuestión de los especialistas, los que se organizan mejor, los que se consiguen mejor, imponen sus. Pero
Pero yo creo que hay hechos importantes. Por ejemplo, los agentes comunitarios de salud en Brasil son una fuerza extremadamente importante. Debe haber como 300.000 agentes comunitarios de salud en los equipos de salud familiar. Y ellos se organizan mucho, van al Congreso, quieren imponer un piso salarial de los agentes comunitarios de salud. Por supuesto, todos los políticos saben que los agentes comunitarios de salud van a todas las casas, por ejemplo, y entonces son muy importantes en términos de contentar a sus reclames y a sus... Pero son luchas que pasan ahí. Por ejemplo, la enfermería tiene una lucha por 30 horas, los médicos quieren recibir tanto, los agentes comunitarios quieren un piso nacional, porque no tienen piso nacional, que son contratados por las municipalidades. Yo creo que se incrementó el gasto, pero no el tanto que nosotros desearíamos. Los diferenciales son todavía muy altos, ¿no? Los diferenciales son, si tú tomas lo que recibe el agente comunitario de salud en el municipio más remoto de Brasil, de lo que recibe un anestesiólogo en São Paulo, quizás la distancia sea bastante grande. Un médico que se forme en Brasil hoy día y se disponga a trabajar, yo podría decirle que no recibe menos que $5.000 mensuales, que es un buen salario para Brasil. No hay, o sea, en nivel nacional, no hay, o sea, claro, si la persona va a hacer residencia, va a recibir menos que eso, pero contando con lo que va a recibir después cuando ya sea especialista. Pero el edital de Mais Médicos de 2 anos atrás llamou a médicos pagando 10.000 sueldos fora de impuestos, porque é uma beca de 10.000 reais, que significa $3.000, ¿no? E quase não havia brasileiros candidatos a isso. Há muitos brasileiros agora, porque a estratégia do governo federal foi fazer que a participação do programa Mais Médicos cuente como pontos adicionais para a residência, que é onde vai se definir a carreira profissional da pessoa. Ou seja, alguns estudos qualitativos hoje dizem que quizás o principal motivo para que os brasileiros queiram se inscrever no programa Mais Médicos nesse momento não sejam os 10.000, mas seja a pontuação, porque são muito pares, ou seja, são a gente que se forma é gente de elite e gente muito bem calificada em termos de los testes para a residência. Então, se você dá 10% de bônus, isso significa que uma pessoa que vai sacar na prova 82 e seu colega vai sacar 84, ele que tem 10%, por supuesto, será um fator decisivo para a seleção da residência. Isso quizás seja mais importante que isso. Porque se a pessoa quer trabalhar mesmo e se dispõe a ter guardias e trabalhar em 2 ambulatórios, assim, tudo isso. Saúde da família hoje, por exemplo, eu vi anúncios na revista de bordo de TAM para trabalhar em Rio de Janeiro, saúde da família, 40 horas semanais, $18.000, significa $7.000. Rio, não estou falando do interior do Nordeste. Claro, são áreas, não é para trabalhar em Ipanema, é provável que seja na favela de... Disculpe, y en ese observatorio de recursos humanos, los médicos, ¿qué tienen más? ¿Full time o part time? Médicos en Brasil son todos multiempleados. O sea, la mayoría de la gente trabaja para el sector público en general. La tendencia de crecimiento es de los empleos municipales, o sea, porque no hay más en Brasil
excepciona los hospitales de Río y la red del Ministerio de Educación, que la mayor red federal en Brasil de hospitales no pertenece al Ministerio de Salud, sino que al Ministerio de Educación, porque son los hospitales universitarios. Exceptuados estes, el crecimiento del empleo se da a nivel municipal y en general la persona hace composiciones. La persona trabaja, por ejemplo, imagínense que hay 40.000 médicos en Brasil en ese momento que tienen un empleo en salud familiar. Son los médicos de los 40.000 equipos, porque si un equipo no tiene el equipo completo, no se registra en el Ministerio de Salud. Entonces, cuando estoy te dando el dato, son aquellos equipos que están completas. Entonces, si eu estou informando que há 40.000 equipos de saúde familiar, significa que há 40.000 médicos em saúde familiar. É provável que nenhum deles tenha solo, ou 10% deles solamente tenha solo este emprego. Há gente, por exemplo, há muita gente em saúde familiar que é gente que já se retirou de outros empregos, ou seja, há quase que uma bimodal de gente muito jovem que está aí porque não tem outro, porque não passou na residência, ou outros que já se... Então, há muita gente aí com 30 anos e muita gente com mais de 60. Poucos aí 40. Não? Então, a gente em geral acumula bastante emprego. Por média, 3 empregos, 2,8 a 3. Vínculos, porque nem sempre são vínculos empregatícios, porque as formas de organização dos médicos hoje é extremamente complexa. Cooperativas, empresas individuais, prestadores de serviço, muitas formas, mas se toma por exemplo, aqui, em investigações qualitativas, o que a pessoa tem ciclo determinado de trabalho, que tem regularidade, independente se é aí cooperado ou prestador individual de serviços com sua personalidade personal ou com uma personalidade jurídica que se constitui em uma empresa prestadora de serviços, deve haver como 3 empregos. ¿Alguna otra pregunta? ¿O quieren ir cerrando esta primera etapa de la jornada? Si les parece, pues nos tomamos 10 minutitos para un café y bueno, cargamos energía nuevamente para volver a encontrarnos. ¿Les parece? Muchas gracias, doctor.